Como de manhã nós iniciamos uma série de mensagens na parte da manhã, nos domingos de manhã, no mês de julho, nós estaremos falando sobre o mais importante é o amor. E começamos hoje com a conceituação de amor. O que o mundo entende por amor e o que a Bíblia e o que as Escrituras Sagradas, o que o próprio Deus compreende e nos ensina sobre amor. E à noite, no mês de julho, a gente vai trabalhar algumas declarações de Jesus no Evangelho de João, quando Jesus dizia, ou Jesus disse, eu sou. E aí nós vamos trabalhar algumas dessas declarações de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu tablet, ou o seu smartphone, no Evangelho de João, no capítulo 6. A partir do versículo 33. Vamos ler de João capítulo 6, de 33 até o 37. Mas estaremos fazendo uma reflexão, podemos dizer assim, em todo o capítulo 6. O texto de João 6, 33 nos diz assim, estarei lendo na Nova Versão Internacional. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Vamos orar. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela leitura da Tua Palavra. Que esta porção possa fazer a diferença na nossa vida. E possamos entender que o nosso Senhor, que o nosso Salvador, Jesus, é o pão da vida. Muito obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor o enviou. A maior demonstração de amor foi quando o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e novamente nos religar ao Senhor. E agora, ó Pai, que possamos compreender os princípios da Tua Palavra sobre a importância e o significado desse Jesus, do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, como pão da vida. Que o Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, ilumine os nossos corações e a nossa mente para compreendermos a Tua Palavra. E não só absorvermos a letra da Tua Palavra, mas possamos também praticá-la dia após dia. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós encontramos na palavra de Deus algumas declarações, começando pelo próprio Deus, quando usava a ideia do eu sou. No Velho Testamento, gosto muito do momento em que Deus se encontra com Moisés, capítulo 3 de Êxodo. E naquele encontro Deus se apresenta para Moisés como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como um Deus de pessoas. E Moisés entende também que este Deus, quando disse para ele que ele deveria estar indo para libertar o povo do Egito, conforme a palavra que nós ouvimos no domingo passado, que foi trazida pelo missionário Márcio Schmidl, Deus disse para Moisés o seguinte, eu sou, vai estar com você. É isso que você precisa saber. Esse seria o meu nome, esse será o meu nome, eu sou. A ideia do eu sou como aquele que é todo poderoso, todo suficiente, aquele que não precisa e não depende de outros para existir.
A ideia do eu sou como aquele que está acima de todo e qualquer tipo de concepção humana, de governo, de controle, de política. A ideia do eu sou como o Deus todo suficiente que o homem precisa. No Novo Testamento, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Ele também se apresentou de algumas formas para o povo. E o Evangelho de João, especialmente, ele é rico em nos trazer algumas das declarações de Jesus, usando também esta expressão, eu sou. Com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a suficiência, Jesus então estava declarando, eu sou. E o texto que nós lemos, ele faz parte de um contexto onde Jesus se apresenta para os seus discípulos e para algumas pessoas da multidão dizendo, eu sou o pão da vida. Por que então Jesus chega nesse momento e se declara como o pão da vida? Então a gente tem que fazer um retrocesso no início do capítulo. O início do capítulo 6 mostra-nos Jesus chegando à outra margem do mar da Galileia, ou como eles chamavam, a margem de Tiberíades. E uma grande multidão se ajuntou, indo ao encontro de Jesus. Estavam caminhando com Jesus. E em determinado momento, Jesus olha para aquela multidão, e Ele teve compaixão daquelas pessoas. E quando falamos multidão, era muita gente mesmo. E Ele teve compaixão daquelas pessoas, e Ele então vira para os seus discípulos e pergunta o seguinte, o que nós vamos fazer para poder alimentar esta multidão? O que vamos fazer para alimentar essa multidão? E aí então Filipe vira-se para Jesus e disse que eles deveriam, nem todo o dinheiro, nem 200 denários comprariam pão suficiente para cada um que recebesse um pedaço. Versículo 7, Filipe responde à pergunta de Jesus. Vocês sabem que Jesus caminhava com 12 discípulos, pessoas que estavam aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre o reino de Deus. Tinha uma multidão, e Jesus pergunta para os discípulos, e aí, o que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Filipe então diz, olha, nem muito dinheiro vai ser suficiente para a gente poder alimentar esse pessoal. Aí André, que era irmão de Pedro, veio trazendo para Jesus o seguinte, Senhor, eu acho que a gente não tem dinheiro, mas aqui tem um menino. E esse menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não sei, está aí. Trouxeram um menino para Jesus. E eu fico pensando, como é que seria a história daquele menino. Porque a Bíblia não fala o nome do menino, nem de quem ele era filho. Mas eu fico pensando, horas antes, na minha imaginação, aquele menino em casa se preparando. E a mãe daquele menino olhou para ele e disse, o que você está fazendo, meu filho? Não, mãe, estou colocando aqui uns pãezinhos, uns peixinhos, vou levar na minha merenda, porque eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus e eu vou levar minha merenda. Vou levar minha garantia, meu lanche. E aquele menino então vai e está no meio daquela multidão. E aí André descobre aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, e aquele menino traz apenas 5 pães e 2 peixinhos. Depois a narração nos mostra que existiam ali quase 10.000 pessoas. Contavam-se apenas os homens, mas tinham mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso? E aí isso nas mãos de Jesus então se transformou no alimento necessário para toda aquela multidão. A Bíblia nos diz que Jesus então pega os 5 pães e 2 peixinhos e deu graças, repartiu o pão, distribuiu os pães, depois distribuiu os peixes. E a Bíblia nos diz, você pode ler lá depois, versículo 12, diz que não deveriam desperdiçar nada, e eles juntaram 12 cestos. Sobraram então 12 cestos. Depois que alimentou a multidão, sobraram ainda 12 cestos. O milagre que Jesus fez da multiplicação. Esse é a primeira multiplicação, que também está narrada em Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21,
Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 44, e Lucas capítulo 9, de 10 a 17. Nós podemos perceber que os 4 evangelhos falam deste momento que foi muito especial na vida da multidão, na vida do povo, na vida dos discípulos e na vida de Jesus. Mas aí eu me volto a olhar para aquele menino que não tinha nome, não tinha CEP, não tinha CPF, ninguém sabe. Mas o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e o que ele tinha, ele entregou nas mãos de Jesus. E eu ouvindo uma história sobre este texto, e o pregador falando, que o menino entrega os 5 pães e 2 peixinhos e sai de cena, porque ele não era o importante, ele não era o foco. E o foco estava em Jesus, porque foi Jesus, usando 5 pães e 2 peixinhos de um menino, ele alimentou uma multidão. E aqui, irmãos, eu abro um parênteses para dizer o seguinte: Jesus pode usar o que você tem para alimentar uma multidão. Jesus pode usar o que você tem para alimentar uma multidão. Talvez você pense que não tem nada para oferecer para o Senhor. Talvez você ache, mas o que eu tenho é tão pouquinho. Porque se você olhar 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de quase 10 mil pessoas, seria impossível. Seria impossível. Mas o que aquele menino tinha, ele entregou nas mãos de Jesus, saiu de cena, deixou Jesus fazer a obra, e Jesus então fez o grande milagre da multiplicação. O que você tem, quando você entrega nas mãos de Jesus, ele faz muito mais do que você imagina ou do que você pensa. Basta que você saia de cena, entregue o que você tem, saia de cena e deixe Jesus fazer. Mas aí o texto continua nos dizendo que depois desse grande milagre de alimentar aquela multidão, eles quiseram então transformar Jesus em rei. É importante nós lembrarmos que a situação política e econômica na época de Jesus não era fácil. O povo era um povo que vivia sob o domínio do Império Romano. Era um povo que vivia então oprimido pelo Império Romano. Era um povo que muitas vezes não tinha condições. E agora eles encontraram alguém que pega 5 pães e 2 peixes e transforma num grande sanduíche que dá para todo mundo comer. Esse era o homem, esse era o cara que deveria então se tornar o rei, para poder nos dar a liberdade política e governamental. Pelo menos era assim que eles estavam pensando, era assim que eles queriam transformar Jesus, à força. E a palavra de Deus nos diz que Jesus então, ele orienta os seus discípulos para que eles pudessem descer ao mar, e ele também sai. E os discípulos pegam um barquinho, vão entrando no mar. Jesus fica um tempo ainda orando, depois vai ao encontro dos discípulos. E eles ficam assustados, porque veem Jesus andando por cima das águas e não entendem aquilo. Mas Jesus se apresenta dizendo, sou eu. E aí então eles compreendem que é a pessoa de Jesus, e eles recebem Jesus. E aí Jesus então vai ensinar sobre o verdadeiro significado do pão da vida para aqueles homens. Por isso que num momento de carência, de necessidade de uma multidão, Jesus alimentou aquela multidão, mas ele também declarou que o mais importante é que eles compreendessem que ele era o pão da vida. E aí então o texto que vai até o versículo 69, nos mostra assim, Jesus ensinando aos seus discípulos sobre o significado deste pão da vida. E quando Jesus faz um apelo, muitos discípulos abandonam Jesus. Eu quero destacar então em cima deste texto algumas verdades, algumas lições que nós podemos extrair. A primeira delas, como já disse, uma grande multidão seguia Jesus e estava interessada nos sinais miraculosos que ele poderia fazer em seu favor. Versículo 2: e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Uma multidão que seguia Jesus interessada apenas nas bênçãos. Uma multidão que seguia Jesus interessada nos milagres, na cura, na alimentação, na provisão dos recursos. E quando eu olho para este texto e para esta realidade,
eu percebo que nós estamos vivendo uma semelhança no nosso país. Quantas e quantas pessoas que estão buscando Jesus, estão procurando Jesus, estão indo nas igrejas, e vão de igreja em igreja, procurando um Jesus que possa curar a sua enfermidade, procurando um Jesus que possa lhe dar dinheiro, que possa lhe dar emprego, procurando um Jesus que possa satisfazer a sua necessidade e muitas vezes até sua vaidade pessoal. E quando essas pessoas são confrontadas com a ideia do compromisso com Jesus, elas mudam de igreja. Não vou mais naquela igreja. Pediram compromisso, não, vou para outra igreja. Eu quero um Jesus apenas para me abençoar. São pessoas que estão procurando apenas o Deus, estão procurando as bênçãos e não o Deus das bênçãos. Quantas vezes nós encontramos pessoas assim? E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus apenas interessados em que o poder de Jesus venha nos beneficiar, venha trazer algum tipo de lucro, algum tipo de coisa em que eu possa me apegar e eu possa ganhar, eu possa sair ganhando, porque essa é a mensagem da nossa sociedade hoje. Você tem que fazer coisas que você se dê bem, que você saia ganhando, que você saia na frente. Você não é perdedor, você não pode perder. E aí nós encontramos algumas teologias heréticas que não estão baseadas na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, onde ensina coisas às pessoas que elas devam fazer. Colocar copo de água em cima da geladeira, ou colocar copo de água próximo do rádio, perto de uma televisão, para que você tenha ali uma água abençoada, e aquela água venha purificar você. Ou usar determinadas coisas que vão te ajudar. Um verdadeiro esoterismo gospel no meio do povo, e as pessoas se apegando porque querem apenas as bênçãos, querem apenas encontrar uma resposta, uma coisa para a sua felicidade, encontrar dinheiro, cura, mas não querem encontrar o pão da vida. Uma grande multidão que seguia Jesus estava interessada simplesmente nos milagres que ele podia realizar. É uma verdade que nós encontramos nos nossos dias. E aí, eu faço uma pergunta para todos vocês: por que você tem seguido e buscado a Jesus? Por que você tem seguido e buscado a Jesus? Qual é a sua motivação na prática? O que te motiva a buscar Jesus? O que te motiva muitas vezes a você vir à igreja ou ir às igrejas nos fins de semana, participar de uma semana inteira de jornada de oração às 6 horas, ao meio-dia, às 18 horas, vir todos os dias. O que te motiva a isso? É uma pergunta muito séria, que faz nos avaliar o nosso nível de relacionamento com Deus. Quem é Jesus para você? Ele é um milagreiro? É o homem dos sinais? É aquele que vai simplesmente te dar a bênção? Quem é Jesus para você? Uma segunda lição que a gente aprende nesse texto é que Jesus é poderoso, e apesar de muitas pessoas estarem seguindo, interessado apenas nas bênçãos, Jesus ele é compassivo no sentido de resolver os problemas apresentados pelas pessoas. Versículo 5: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Mateus 14:14, Jesus diz o seguinte: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Marcos 6:34, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Lucas 9:11, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram, e ele as acolheu, e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura.
Em síntese, nesses 3 textos dos evangelhos, mais o evangelho de João, nós podemos ver um Jesus que se compadece das necessidades das pessoas. E sabe o que eu entendo com isso, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte? Eu vejo um Jesus que olha para todos nós e Ele sabe exatamente do que nós estamos precisando e o que nós estamos necessitando. De tal forma que quando Ele olhou para a multidão, segundo a narrativa de João, Ele vira para Filipe e diz: onde vamos comprar pão para essa multidão? Jesus viu uma multidão que o seguia há quase meio-dia de caminhada, e ele viu o seguinte: eles precisam comer. Aquela era a necessidade do povo. E aí Jesus faz a pergunta ao seu discípulo: onde compraremos pão para alimentar esta multidão? O fato é que Jesus conhece a nossa história, conhece a nossa vida, e Ele sabe do que nós precisamos. E é por isso que, por Ele saber da nossa necessidade, daquilo que nós precisamos, nós temos a liberdade, inclusive, de podermos chegar à presença do Senhor, orando, pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor, clamando ao Senhor. E Ele nos ensinou na oração padrão, modelo que Ele usou para ensinar os seus discípulos. Quando nós devemos suplicar, pedir ao Senhor: dá-nos o pão nosso de cada dia. Algo que venha suprir a nossa necessidade no dia, naquilo que precisamos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não pense em você que Jesus não está interessado na sua vida. Não pense em você que Jesus não sabe o que está acontecendo com você, as lutas pelas quais você tem passado, as dificuldades pelas quais você tem passado, quer sejam elas talvez físicas, quer sejam elas emocionais, quer sejam elas espirituais, relacionais. Jesus sabe, Ele vê isso na sua vida e Ele sabe qual é a sua maior necessidade. E é por isso que Ele se apresenta como o pão da vida, como aquele que, quando nós cremos, nós podemos ter e nunca mais teremos fome, nem teremos sede, porque Ele vai ser suficiente para todos nós. É esse Jesus que estava se apresentando para os seus discípulos. Ele amava tanto as pessoas que não se incomodava em trabalhar, em cuidar. Quantas e quantas vezes Jesus, Ele deixava de fazer alguma coisa que era para Ele, para poder estar atendendo a multidão. Eu me lembro muito bem de um texto, quando nós encontramos naquela narrativa, quando Jesus estava no monte com 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e houve um momento da transfiguração. E naquele monte da transfiguração, apareceram ali, no meio daquela luz, a imagem de Elias, a imagem de Moisés, e Jesus estava no meio. E aquilo foi tão empolgante, foi tão excitante, foi tão bom para Pedro, para João, para Tiago, que Pedro chegou para Jesus e disse o seguinte: Senhor, vamos construir 3 cabanas aqui. 3 cabanas. A ideia era uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, e a gente fica aqui fora. Vamos construir. Está muito bom isso aqui. Está ótimo, está maravilhoso. Estamos em êxtase. Êxtase espiritual. Mas Jesus olhou para aqueles homens e disse: não, nós temos que descer, porque lá embaixo eu tenho uma multidão que me aguarda. Esse Jesus que olhava para as multidões com compaixão. E é esse olhar de Jesus que nós precisamos aprender, irmãos. É esse olhar de Jesus que nós precisamos desenvolver. Irmãos, é a maior hipocrisia, maior mentira que nós estamos dizendo por aí, quando nós batemos no peito e estamos dizendo: eu sou discípulo de Jesus, mas eu não tenho um olhar de compaixão pelo próximo. Se você bate no peito dizendo que é discípulo de Jesus, a atitude que vai
legalizar essa sua palavra é quando você tem um olhar de compaixão para com o próximo, para com aquele que está ao seu redor. Nós batemos no peito, somos crentes, somos salvos, e parece então que os outros estão numa outra esfera mais baixa, e deixamos e nos esquecemos de olhar com compaixão para as pessoas. Mesmo sabendo que as pessoas procuravam Jesus simplesmente para quererem as bênçãos, ele olhava com compaixão para todas elas. Ele via as necessidades e ele atendia às necessidades conforme a sua vontade e a vontade de Deus, o Pai. Uma outra lição que nós podemos aprender nesse texto de João 6, que tem a afirmação e a declaração de Jesus como o pão da vida, é que o principal interesse de Jesus é que nós venhamos crer nele e venhamos ter um relacionamento com ele. Versículos de 27 a 29, nós encontramos nas Escrituras ali Jesus dizendo: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Além de se interessar pelas necessidades físicas pessoais de cada um da multidão ou da própria multidão, Jesus queria mostrar para os seus discípulos e para as pessoas que o verdadeiro sentido da sua vinda, de ser o pão da vida, era levar as pessoas a crer que ele era o Filho de Deus e desenvolver assim um relacionamento com ele e obviamente com o Pai, com Deus Pai. E crer não é simplesmente o fato de saber que Jesus veio ao mundo. Crer não é simplesmente a maneira de nós entendermos, não, ele veio, a gente acredita. A gente acredita. Crer, no sentido daquilo que Jesus estava colocando para os seus discípulos, é dar um passo além. É você depender completamente de Deus. É você se envolver com este Deus. Crer que ele existe. E por isso, por causa da fé que é alimentada em seu coração, que leva ao arrependimento de pecados, você se aproxima de Deus, crendo que ele existe, você se envolve com ele e você passa a depender completamente de Deus. Jesus então procurou mostrar que a ideia, que as pessoas estavam apenas preocupadas com um pão que era aquele momentâneo, aquela comida que depois que eles se alimentaram estariam satisfeitos, mais tarde eles teriam fome. E ele falou: olha, não fiquem apenas preocupados com isso, porque esse é um pão passageiro. Vocês têm que preocupar e procurar a comida que é eterna, que permanece, o pão que é eterno. E aquilo que permanece, parte do princípio que nós devemos crer, devemos procurar, porque ele é Deus, ele é a fonte de vida eterna. As pessoas devem procurar Jesus, não para terem as suas necessidades físicas, emocionais, supridas, mas procurar Jesus pelo fato de entender que sem Jesus a sua vida não faz sentido. Você vive neste mundo deslocado. Talvez a melhor maneira da gente perceber ou entender essa forma, né? Porque fala assim, porque fala que quem não tem Jesus, né, não vive, e a gente está vivendo aí. Ok, vocês estão vivendo, mas estão vivendo como naqueles seriados, né? Que alguns aqui assistem, e eu também assisti há algum tempo, The Walking Dead. Aquele monte de zumbi andando de um lado para o outro. Houve um barulho, vai atrás de alguma coisa. Um grupo se movimenta para um lado, depois vai para o outro, sem direção, sem rumo, sem consciência. Muitas pessoas que vivem nos nossos dias estão nessa mesma situação, mas não entendem e não acreditam nisso. É por isso que Jesus se coloca como pão da vida, dizendo: quando você crê em mim, quando você recebe em mim, a sua vida faz sentido, porque você passa a ter os olhos e a visão espiritual das coisas.
A nossa vida não termina aqui, irmãos, neste mundo. Mas muitas pessoas acham que é aqui, neste meio. E por isso não se preocupam, não entendem, não aceitam. Por isso dizem, eu sei que Jesus dividiu a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Mas não tem uma experiência com o Senhor Jesus. Crer em Cristo vai além simplesmente do fato de você frequentar uma igreja, de participar de uma escola bíblica, ou participar de uma escola de líderes. Crer em Cristo vai além do fato de você que diz que eu li a Bíblia toda, num ano. Crer em Cristo vai além disso. Crer em Cristo tem a ver com uma atitude de dependência de Deus, de buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Depender. Muitas vezes a gente tem dificuldade nessa ideia da dependência. Uma vez eu, falando sobre essa ideia de dependência, eu expliquei. Eu acho que já expliquei aqui na igreja, mas volto a repetir. Pensa naquela situação, você tem que viajar para o Rio de Janeiro, amanhã. Você comprou a passagem, você vai de ônibus. Você comprou a passagem e vai para a rodoviária ali em Vitória. E às 23h30 você vai pegar um ônibus que vai sair da rodoviária de Vitória. E você vai chegar no Rio de Janeiro por volta de 6h30, 7 horas da manhã. Dependendo de como é que tiver a estrada. Bom, o que você faz? Você compra a passagem. Você se prepara. Arruma sua mala. Chega lá na rodoviária, você mostra seu ticket, seu bilhete de passagem, não é isso? Mostrou. Entrou no ônibus. Você vai lá ver o seu lugar. Senta. Se é ônibus com ar-condicionado, então você já vai se acomodar, vai puxar a cobertinha, já vai ficar ali protegido. E já vai estar se preparando para a viagem. E vai acontecer o seguinte, se no meu caso, né, eu sento, eu durmo. Na hora que ele fez a curva na ponte, eu já estou dormindo. E só vou acordar no Rio, nem em Campos, no Rio cidade mesmo. Nem em Campos, quando ele para lá, eu acordo. Eu vou direto e vou acordar só no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, quando ele está descendo a Rio Niterói ali, e aí eu vou ouvindo aqueles barulhinhos da ponte, né? Aí eu já sei, cheguei. Aí eu vou acordar. Isso é uma questão de dependência. Sabe por causa de quê? Eu não perguntei para o motorista, na hora que eu fui dar meu ticket, eu perguntei para ele assim, deixa eu ver sua carteira de habilitação, para ver se você tem condições de dirigir esse ônibus. Eu não perguntei para o motorista assim, você está bem? Você dormiu? Você jantou? Você se alimentou? Você está bem de saúde? Não perguntei. Nem perguntei para ele assim, vem cá, você está bem em casa? Você não brigou com a sua mulher? Está tudo bem? Está tudo em dia? Está tranquilo? Não perguntei. Ninguém pergunta. Eu entro, entrego a minha passagem, sento, vou dormir até o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu creio que aquele motorista vai me levar. Isso é dependência, irmãos. Eu coloquei a minha vida, que é algo precioso, nas mãos de uma pessoa que eu não conheço, não sei o nome, não sei se ele tinha habilitação e não sei se ele estava bem. Mas eu coloquei. Porque eu sei, vou chegar no Rio de Janeiro às 6h30 da manhã para ir para o meu compromisso. É esta a ideia. Crer é exatamente assim. Quando você depende, você coloca aquilo que é precioso nas mãos de Deus, que é a sua vida. Por isso que Jesus, ele mostra e Ele quer que nós venhamos crer nele e venhamos nos relacionar com Ele. Em quarto lugar, uma outra lição que nós podemos aprender. As pessoas, quando percebem qual é o principal interesse de Jesus, deixam de segui-lo. É aqui que a coisa pega. Depois que Jesus se apresentou dizendo, eu sou o pão da vida, aquele que vier a mim nunca mais terá fome, terá sede, eu não vou rejeitá-lo, mas ele, para estar diante do Senhor, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. E Jesus começou a mostrar. Aí o versículo 60 e o versículo 66. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Versículo 66.
Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. É triste nós encontrarmos um texto como esse na Bíblia, porque diante da confrontação com a verdade e o verdadeiro motivo de seguirmos a Jesus, a razão de seguirmos a Jesus, muitas pessoas abandonaram o Senhor. Porque muitos não quiseram se comprometer com Ele. Queriam as bênçãos, queriam ter uma saúde de ferro, queriam ter muita comida em casa. Talvez igual aquela música bem antiga, né? De um banco que nem existe mais, chamado Bamelindos, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Era isso que eles queriam. Mas na hora que Jesus disse o seguinte: olha, Deus supre as nossas necessidades, mas o verdadeiro motivo do pão do céu ter descido a vocês é para que vocês creiam em Deus, vocês se arrependam dos seus pecados, da vida errada que vocês estão levando, estão fazendo, estão praticando. Volte-se para Deus e vocês serão supridos, vocês serão alimentados. Se comprometam com Deus. Então significa que você tem que abrir mão daquilo que é ruim, que é nocivo para você, deixar de lado. Na hora que Jesus falou isso, muita gente falou: não dá. Não dá para seguir Jesus. E muitos abandonaram ao Senhor. Queriam apenas os benefícios que Ele poderia trazer, e não o compromisso de fé. E aí eu posso concluir que eles não eram discípulos. Eles eram apenas meros seguidores de Jesus. E aí a pergunta: você é discípulo ou você é um mero seguidor de Jesus? Você é discípulo ou você é um amigo do Evangelho? Não, pastor, aquele camarada lá, ele é tão bom, ele é tão legal, ele frequenta a igreja, ele é um amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho não significa discípulo de Jesus. Amigo do Evangelho não significa que está salvo. Amigo do Evangelho não significa que tem compromisso com Jesus. E aqueles que têm compromisso com Jesus, Jesus é fiel, Deus é fiel, vai estar com eles, vai ajudá-los, vai abençoá-los, vai cuidar deles nos momentos difíceis. Muitos irmãos que vieram aqui no momento da oração de gratidão a Deus por mais um ano de vida, nesse primeiro semestre, muitos irmãos que vieram aqui passaram por momentos difíceis nas suas vidas. Momentos de crise, problemas de enfermidade, problemas financeiros, problemas relacionais. Muitos estavam aqui, mas creem no poder de Deus, creem na atuação de Deus, creem no cuidado de Deus. Por isso que mesmo diante das dificuldades, ainda assim são discípulos de Jesus. E é por isso que Jesus nos ensinou: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Jesus não nos mandou fazer membros de igreja, Jesus não nos mandou fazer amigos do Evangelho, Jesus não nos mandou fazer conhecidos ou pessoas que gostam do Evangelho. Jesus nos mandou fazer discípulos. E Ele espera que aqueles verdadeiros discípulos, que o têm como pão da vida, venham segui-lo. Infelizmente, diante das palavras de Jesus, muitos abandonaram. Mas para terminar, os verdadeiros discípulos entendem que somente em Cristo está a vida eterna. Versículos 67 a 69. Jesus perguntou aos 12, depois que Ele falou, e muita gente então começou a se levantar e a ir embora, porque a palavra de Jesus incomodou, como eu sei que incomoda muita gente. Tem gente que fica incomodado quando vem na igreja, e aí o pastor vai falar, aí o pastor fala de pecados, aí o pastor fala das coisas que atrapalham, o pastor fala de adultério, de traição, o pastor fala de uma série de coisas, as pessoas ficam incomodadas. Aí assim, não vou mais naquela igreja. Por quê? Porque a palavra da verdade incomoda. A palavra da verdade incomoda.
Aí aquelas pessoas que ouviram Jesus falar ficaram incomodadas e saíram. Aí Jesus perguntou para os discípulos: vem cá, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? E aí Pedro então disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para quem iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras da verdade. Por isso que ele diz: eu sou a verdade. Nós vamos ver isso também. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Mais uma declaração de Jesus. Então, quando ele olha para os discípulos e fala: diante de tudo que eu falei aqui, vocês também não querem ir? Não querem pular fora do barco? E aí Pedro diz: para quem nós iremos? O interessante é que Jesus, ele não se deixava impressionar pela questão da multidão. Ele não se deixava impressionar pela multidão, porque hoje em dia parece que para dizer que o ministério de alguém é abençoado é quando tem uma multidão, né? A gente vê algumas igrejas que são enormes. Deus abençoe, graças a Deus por isso. Mas muita gente quer usar isso para colocar a ideia de que aquilo é um ministério abençoado. Mas Jesus, ele não se deixava impressionar pelas multidões. Ele estava mais interessado no seu grupo, o seu grupo pequeno. E ele perguntou para os discípulos: e vocês vão me abandonar também? E aí Pedro disse: Senhor, para quem nós vamos? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. É o Senhor que nós precisamos. Eu entendo e eu aprendo, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo, ele reconhece os seus verdadeiros discípulos como aqueles que o buscam e entendem como o único Senhor. Como aquele que entende que Jesus é o único que pode nos dar a direção para a nossa vida. É o único que pode nos dar um rumo para a nossa história. O verdadeiro discípulo é aquele que compreende que Jesus é a única fonte de vida eterna, que sem Ele estaremos condenados à morte em todos os sentidos. Será que nós responderíamos como Pedro, diante de algumas afirmações de Jesus? Meu irmão, minha irmã, será que se Jesus estivesse aqui hoje, frente a frente com você, dizendo e mostrando para você tantas coisas que estão acontecendo na sua vida, pelas escolhas erradas que você está fazendo, e Ele mostrando para você: olha, não é por aí, esse não é o caminho, isso não é bom para você. Será que você aceitaria esta recomendação, esse direcionamento de Jesus, voltaria para Ele, ou você o abandonaria, viraria as costas para Ele? Certa ocasião, um jovem muito rico, cheio de dinheiro, procurou Jesus e ele perguntou o seguinte: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele queria fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, mas o fazer também no sentido: será que eu posso pagar? Eu posso comprar? Porque eu tenho muito dinheiro. Jesus então começa indagando aquele jovem, dizendo: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí aquele rapaz: mas Senhor, eu tenho guardado isso desde a minha adolescência, desde quando era junior lá na classe, lá na sinagoga, eu aprendi tudo isso. Era um rapaz, era um homem que conhecia a letra dos ensinamentos da lei, mas era um homem que não conhecia a essência. Porque quando Jesus olhou para ele e disse assim: então tá, já que você é bom assim, você sabe tudo isso, vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, depois vem me seguir, ficar comigo, ficar igual esses discípulos aqui, ó. Aquele jovem virou as costas para Jesus, foi embora. Por quê? Porque o dinheiro era o Deus na sua vida.
Quando Jesus se apresentou como o pão do céu, o pão que veio do céu dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele estava se apresentando como aquele alimento que é suficiente para todos nós. Vivemos num tempo no nosso país em que muitas pessoas não têm condições de se alimentar. Existem pessoas no nosso país que vivem abaixo da linha da pobreza e mal conseguem ter uma refeição no dia, e uma refeição simples, talvez uma sopa rala ou um café com metade de um pão. É a refeição de um dia inteiro de muitas pessoas no nosso país. Vivemos num país onde a fome ainda, apesar de grupos políticos estarem dizendo fome zero, mas um país onde a fome ainda, ela permanece. Muitas e muitas pessoas que não estão tendo oportunidade de se alimentar. Mas vivemos num país também, e numa cidade, e num bairro, onde a fome espiritual é muito grande, onde existe uma multidão de pessoas carentes do pão da vida, mas são pessoas que estão buscando encontrar ou satisfazer essa fome da sua alma em várias outras coisas, mas não encontram assim algo que seja sólido, fundamental, porque aquilo que eles buscam é passageiro. Hoje ele vai, usa isso, faz aquilo, mas amanhã vai fazer a mesma coisa. Quando nós experimentamos o pão da vida, que é Jesus Cristo, nós não temos necessidade de mais nada, porque Ele se torna suficiente para todos nós. Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa. E nós servimos ao Senhor não porque Ele nos ajuda e nos abençoa, mas porque Ele é o pão da vida. É isso que Jesus deseja, que as pessoas entendam e compreendam. Que Jesus aqui não está para resolver o problema político, o problema econômico, o problema social. Ele quer resolver o seu problema como indivíduo. E eu entendo que quando Ele resolve o problema do indivíduo, da pessoa, isso vai se expandir para todas os outros níveis da sociedade. É este Jesus que se apresentou para os seus discípulos dizendo: eu sou o pão que veio do céu, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Ou seja, o pão da vida é o próprio Cristo. É crer, dependendo, confiando e entregando sua vida nas mãos de Deus. Normalmente nós compramos pão na padaria. E a gente vai, e cada um tem uma padaria que gosta, onde vai comprar o pão que acha que é gostoso, que pode ser o pão francês, mas essa padaria faz um pão francês tão especial. E aí cada um escolhe a sua padaria para comprar o pão, levar para a sua casa, repartir com a sua família. Jesus, Ele vem se mostrando como o pão da vida, como o pão do céu, como aquele que é o mais importante que você precisa ter e adquirir, se a gente pode dizer assim. Aí eu pergunto: em qual padaria da vida você está tentando encontrar o pão que é verdadeiro, o pão que é real, suficiente e que supre todas as nossas necessidades? Que possamos, meus amados irmãos, nessas declarações de Jesus, compreender a autossuficiência do próprio Cristo como pão da vida, como aquele que veio nos alimentar, porque estávamos como ovelhas sem pastor, famintos, mas encontramos no pão da vida tudo o que precisamos para a nossa vida aqui na terra e para a nossa vida na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado por este tempo.
Obrigado pela tua palavra. E que nós possamos aprender e entender que Jesus é o pão da vida que precisamos. E que possamos buscar este pão todos os dias. Assim como nós compramos um pão para o nosso café da manhã, o café da tarde, que nós possamos buscar o pão da vida todos os dias, para termos assim as nossas necessidades espirituais satisfeitas, as nossas necessidades emocionais tratadas e as nossas necessidades físicas e pessoais supridas, porque Cristo é a razão da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.